Estamos aí de novo. Hoje nós vamos falar sobre o movimento feminista, que a mamãe já era feminista. Faz tempo isso. A mamãe já era feminista. Então o movimento feminista começou aparentemente em 1960 por aí. Então ela começou um ano depois de eu nascer e a mãe já era feminista. Então tinha um processo todo de mudança social. A mulher se sentia oprimida. E tinha rádio já, tinha novela, telenovela, sei lá, radionovela, que vinham trazendo informações. E a mamãe, dentro desse contexto, ela já vinha treinando os filhos homem para não ser opressor com relação às mulheres. Não é para não ser um filho opressor. Mesmo porque devido ao movimento anterior ao movimento feminista, tinha várias mães solteiras já. E nessa linguajar das mães solteiras, o homem não presta. E aí tu cresce num ambiente onde o homem não presta. Então já fica dentro desse movimento. Mas ainda bem que tinha alguns homens que tinham uma estrutura, principalmente os mais antigos, os avós, os amigos dos avós. Esses tinham mais uma diretriz de homens mais rígidos. Mas, mesmo assim, não pareciam tão rígidos assim como era feito. É toda focada essa diretriz. Mas mamãe já era feminista. E o que acontecia? A primeira parte do movimento feminista começou a trabalhar os homens daquele momento. Os homens que tinham 6, 7, 8 anos por aí. Então esse homem, ele tinha que aprender as tarefas domésticas. Ele tinha que aprender a cozinhar, varrer a casa, lavar a roupa dele, ajudar nas tarefas domésticas. Então, antes de ir ajudar nas tarefas extradomésticas, que é do trabalho do homem, as mães já botavam ele. Depois tu vai lá ajudar teu pai, vai lá ajudar teu avô, alguma coisa assim. Mas primeiro tu tem que fazer isso. E o cara se obrigava. O cara não entende nada. O cara não tem consciência de nada. Só tem duas autoridades, o pai, a mãe e os avós. Essas autoridades ali. E os vizinhos que dentro de uma certa forma também corrigiam a gente. E esse homem então veio aprendendo as tarefas domésticas. Quando terminava as tarefas domésticas, ali pelas 2 da tarde, ele tinha que ir lá ajudar o pai. Olha, nós vamos cortar lenha, nós vamos serrar isso aqui, nós vamos pregar aquilo ali, nós vamos fazer uma casa pro cachorro, nós vamos fazer um banquinho, nós vamos capinar, nós vamos plantar, alguma coisa assim. Sempre tinha alguma coisa nessas tarefas. Então ele era treinado em tarefas domésticas e era treinado em tarefas de homem. Então, tarefas de mulher e tarefas de homem. Esse é o homem que está na faixa de 60, 70, 50 e poucos. Nessa área, assim, esse homem foi treinado desta forma. E é isso que nós vamos conversar hoje. Então a mulher tinha que lavar roupa. Numa época ruim de lavar roupa mesmo. Era lavado à mão, esfrega, bota no tanque, bota de molho, pendura naquele varal, reza para aquilo secar. Era um monte de roupa para lavar. E algumas trabalhavam para fora, ainda lavavam roupa para fora. Então não tinha máquina, não é essa a mordomia da máquina, não tinha máquina. Então trabalhavam daquela forma, tinha que cozinhar para 3, 4, 5 pessoas, para uma família. Só que as famílias às vezes eram mais estruturadas na forma da interatividade, não era uma avó só, uma mãe, era as mulheres da família trabalhando naquele hall ali. Uma cozinhando, outra fazendo pão, outra fazendo alguma coisa, tudo tarefas domésticas, e os guris estavam envolvidos nessa coisa. As gurias já eram um pouco a menos, elas aprendiam também, mas não eram tão forçadas essa parte. Os guris parecia um ato de vingança em cima dos guris. Tu tem que aprender, tu tem que fazer. Então começou a terminar com a escravidão feminina. Porque o trabalho que o cara fazia lá pesado, de capinar, abrir buraco, botar cerca, essas coisas não eram um serviço escravo, é obrigação do homem. A mulher estava escravizada pelo homem, estava ali, era uma escrava. Então começou a libertação, aí terminou a escravidão da mulher. Esse homem, ele teve que aprender muito, porque ele tinha que aprender as duas partes. Não vou dizer que se fosse sofrer, era muito assustador. Tem que ir para a escola, tem que ir para a igreja, tem que ajudar a fulana. Olha, a vizinha precisa que tu vá no armazém, tu vai lá buscar o produto lá. Olha, a vizinha lá está precisando de ajuda. A filha da vizinha tem que ir lá na catequese, tu vai junto acompanhar para ela ir sozinha.
Não, tu vai, vem cá que nós vamos plantar hoje lá, vamos debulhar milho, vamos fazer isso, fazer aquilo. É uma estrutura onde o cara tá envolvido. Ó, tu vai fazer chimia lá junto com a fulana. Ah, a vizinha vai fazer chimia, tu vai lá mexer no pote para ela. Então ele estava envolvido, principalmente os caras mais obedientes, os mais rebeldes se rebelavam com essas coisas, mas os mais pacíficos, né, que eu chamo de Miqueinha, eu tinha muito Miqueinha, eu faço parte desse grupo aí, dos boca aberta, então a gente obedecia tudo, todo mundo mandava e a gente obedecia. Mas a gente foi aprendendo sobre essa independência feminina, né? Foi independência feminina. E foi indo assim. Nós estávamos dentro de um contexto onde a gente se obrigou a aprender tudo, da parte feminina e da parte masculina. Isso nos tornou um pouco confuso, quando a gente começou a chegar na adolescência, que era a interatividade com as meninas. Então isso ficou meio confuso para nós lá. Mas fomos treinados desta forma. Tinha outra coisa que era: tu tem que estudar. Como assim eu tenho que estudar? Tá? Porque tu olhava assim, um avô, ele tinha um quarto ano primário, segundo ano primário, ele lia bem, diz que eles aprenderam numa coisa que não tinha registro, a tal de lousa, escrevia e apagava, ou seja, guarda na memória. Uma avó que às vezes era analfabeta, ou a mãe que tinha um quarto ano primário, uma tia que tinha estudado, pelo menos teria terminado o tal de primário, uma outra tia que tinha estudado um pouco mais, alguma era formada em alguma coisa, mas tu tinha que estudar. Por que tu tinha que estudar? Tu é pobre, tem que sair dessa vida. E para ti sair dessa vida só estudando. E a gente ia estudar. Bom, tem que passar por todas as etapas, primeiro grau, segundo grau, aprender, conviver, para depois entrar no mercado de trabalho. A gente foi indo. Bom, ou faz um curso técnico, ou faz engenharia, mas a maioria optou por um curso técnico. A engenheiro era uma coisa mais para elite ainda, não era para qualquer pobre, não. Então a gente fazia um curso técnico e ia trabalhar, iluminação pública, eletricidade numa empresa. Então a gente foi criado para desenvolver essa duplicidade, e além disso foi criado que nós tínhamos que ser um profissional para ter um rendimento para suprir as nossas necessidades e a nossa vida como homem. O homem que não trabalhava era inútil, era um inútil. Então tinha uma pressão social em cima desse homem, tinha que ser responsável, trabalhador e responsável. Foi ótimo de certa forma. Quando a gente começou a entrar no ambiente de trabalho, aí assim, tantos homens, 50, 100, dependendo da empresa que o cara trabalha. Se o cara escolheu a área técnica, tem bastante gente trabalhando junto, forma equipes. E ali tu encontra os Miqueinha, que são os multitarefas, esses aí, e a gente que aprendiam, queriam se esforçar, mostrar que estavam rendindo, e tinha os malandros. Os malandros a gente viu que foi aqueles que foi criado mais a pão de ló com as mamães, assim, eles eram malandros, né? Cheio de esperteza, assim. Então, quando os Miqueinha eram obrigados a trabalhar, não, eles iam por si só, já tinham sido condicionados. Então era esforçado, que eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir um cargo melhor, eu tenho que conseguir um salário melhor. E os malandros iam conseguindo as coisas sem o cara entender, eles iam passando. Eles foram educados de outra forma. Mas a vantagem que tinha os Miqueinha sobre eles é que eles não foram ensinados as prendas domésticas, não. Eles sabiam trabalhar, ali foram criados por uma proteção feminina, de uma certa forma. A gente não entendia como é que eles não sabiam aquelas coisas. Mas a gente foi evoluindo, se focando no trabalho, vamos aprender mais, estuda mais, vai trocando, vai fazer uma faculdade, uns foram se tornar engenheiro, outros médicos, cada um que foi naquela luta seguiu, outros seguiram naquele nível, não quiseram aprender mais. Mas também deu uma estabilidade econômica para poder entrar, como dizia, chegar a hora de constituir uma família, que também isso era uma coisa muito importante para a família, tá qualificado com condições econômicas de suprir esta família. É assim que funcionou até agora, né? Vamos ver como é que vai a evolução do negócio. O envolvimento do homem com esse criado pela diretriz dúbia, feminismo, machismo, ele entrou em conflito muitas vezes com o outro, aquele que é o filho protegido pela mãe, criado por um pai opressor, machista. Não, ele só teve uma educação envolvida com o homem, mas era
mais elitizada. E a gente que foi criado também, o homem que foi criado mais preso também, ele não tinha muita noção do mundo lá fora, não. Aí ele foi entendendo esses processos, essas situações. E as mães, como tinham uma questão já feminista de comportamento, não só já brigava com os pais, porque não é assim, porque não é assado, e havia conflito social, de ideias, elas acabavam se separando. Mas aí, elas acabavam se separando e já idealizavam que aquele filho que ela criou, com toda essa independência, esse filho fosse ser o filho que ia ficar em casa com ela. Mas não deu certo essa astúcia aí. Não deu certo. Esse filho, que se tornou independente, ele tinha condições de morar sozinho. E ele foi morar sozinho. E isso incomodou muito a mãe. Porque ela se sentiu só. O marido ela já tinha botado a correr. E aquele filho. Não, se ela teve sorte de ter outro filho, ela aprisiona e enfraquece e deixa lá. Mas aquele que ela botou, isso normalmente era dos mais velhos, que eles botavam mais pressão, os mais novos eles deixavam mais a menos, já era assim antes, não é só agora. Não é só nesse momento do atual, como diria os guri, nesse momento presente, né? Lá atrás já era assim. Então essa mãe contou que ela podia querer que esse filho ficasse em casa, mas isso não, ele saiu. Ele saiu e foi pro mundo. E ele, quando ele foi pro mundo, ele foi morar sozinho. É uma coisa que não deu certo dentro do feminismo planejado ali, ter um filho em casa cuidando da mãe. Este homem que se tornou independente, chega uma hora que ele conclui que quer casar. Já namorou algumas meninas, já aconteceu alguns efeitos com elas, aprendeu algumas malandragens delas, algumas espertezas, já entende melhor o funcionamento feminino. E aí ele encontra uma que ele quer casar. Normalmente ele já vai procurar uma que produza alguma coisa. Né? Não importa em que escala, mas ela seja produtiva. E forma a estrutura social do casamento, né? A integração do casamento, aí tem filhos. Esse é aquele que conserta a casa, conserta isso, conserta aquilo, ajuda nas prendas domésticas. Ele não é dependente da mulher. E isso causa uma instabilidade nessa mulher. Mesmo que ela seja educada para ser independente, ela ainda tem dentro dela uma educação de prover e alimentar a família. E isso entra em conflito. Ela quer tomar conta da parte que é feminina. Que a natureza feminina não adianta, ela pode trabalhar. Trabalham em empregos profissionais que é igual ao homem. Conheço vários. Mas há lado feminino dela ainda sobra. E aí começar a entrar em conflito. E esses casamentos vão durar muito tempo, assim. Ou o homem assume alguma parte lá e ele deixa outra, ou ele fica misturando. Há conflito porque elas não aceitam coisas, acho que elas têm que mandar, porque elas trabalham, são independentes, são feministas formadas agora, elas têm que mandar, então elas não aceitam uma interação de divisão de comandos, nem uma interatividade. E isso começa a dar conflito, mas demora um tempo para dar conflito. No começo é muito bom, criação de filho, é muita ocupação, depois começa a dar conflito. Esta mulher com quem ele se casa, normalmente é uma mulher profissional, dentro de alguma linha de trabalho. Mas ela, como estava sendo treinada pelo movimento feminista da mamãe, ela as prendas domésticas foram amenizadas. Ela não deixou de aprender. Mas a mamãe não deixou ela aprender as prendas domésticas do papai. Isso não é coisa de mulher. Continuou mantendo. Isso não é coisa de mulher. Mulher não pode fazer isso. Não é um trabalho de mulher. Então o feminismo tendeu a botar o homem dentro de uma estrutura que era de mulher e tirou a mulher para a equalização, de botar dentro da estrutura das tarefas do pai ou dos homens. Então, muito poucas foram envolvidas nesse processo. A maior parte só assumiu que agora eu não obedeço o homem, não sou subjugado por um homem, eu sou independente. Então, eu trabalho e sou independente. Isso também causou conflitos dentro dos relacionamentos. E esse relacionamento vai durar até um momento que o pessoal começa a se separar. E a época de se separar é 40, 45, por aí. Alguns agora já estão se separando bem mais cedo, dura bem pouquinho, bem menos ainda. Mas esse pessoal que está mais estruturado, assim, demora mais para se separar. Lá pelos 40, 45, quase 50, que eles começam a se separar, já não estão mais compatíveis. Senão, porque a agregação não foi bem como deveria, e o conflito de interesses de poder. Isso aí é uma coisa que rompe muitos relacionamentos.
O que é uma pena, porque tem relacionamentos que poderiam dar certo muito bem, mas a relação de poder não deu certo. Este homem foi educado nos dois lados, ele acaba se separando. Quando ele acaba se separando, a mãe tem a esperança que ele volte para casa, né? Tem muitos homens que se separam, voltam para casa da mãe, da casa do pai, mas tem outros que não fazem isso. Eles se tornaram independentes de tudo. Então ele vai alugar uma casa para ele, ou ele já tem uma casa, deixou uma para a mulher, outra para ele vai morar sozinho, ou arruma um lugar. Ele vai morar sozinho. E a esperança que as mulheres têm é que ele esteja fragilizado, que ele seja um homem fraco, que elas possam dominar ele. Só que é complicado com esse cara. Ele cozinha, ele lava, limpa a casa dele, limpa o apartamento, ele conserta o carro, ele conserta o equipamento quando estraga, ele mantém tudo limpo, organizado. Tem uma gurizada nova agora que também já está vivendo isso, que eles são independentes, eles fazem a comida, eles fazem tudo. Esses deve ser algum erro de cálculo, aconteceu algum erro, mas eles estão surgindo aí. Eles já estão independentes. Para ter uma mulher, um relacionamento, ele precisa de uma mulher independente que interaja com ele. Mas eles não estão querendo interagir, porque a grande maioria delas está criada no grupo feminista. Eu não obedeço ninguém, eu não sei fazer nada e eu quero que seja suprido. Não é todas, mas uma grande maioria delas quer ser suprida. Muito poucas estão estudando realmente. Isso que as faculdades na área de humanas está cheio de mulheres se preparando para o profissional. Mas ele vai morar sozinho. E isso causa um desconforto para a mãe, aquela que sonhava que ele voltasse, e para as mulheres que esperam fazer comida para ele, porque tem até uma leizinha que diz que o homem a gente pega pela barriga. E quando é ele que faz toda a parte, é mais difícil. Não quer dizer que ele não vai interagir com as mulheres, mas elas vão ter um outro comportamento com ele. Ele vai buscar mulheres que tenham condições de conviver com ele, mais poderosas. Elas têm o poder também, mas que elas sabem respeitar o poder dele. A não ser que ele ainda não tenha aprendido. Se ele aprendeu, o poder está designado. É mulher com poder, respeitando o poder dele, respeita o poder dela. E os dois interagem felizes e contentes. Então, esse homem, no final das contas, todo esse projeto feminista, quando pegou lá na década de 60, esse é o que deu errado. Por que ele deu errado? Ninguém conseguiu assumir o poder dele, se apoderar dele, tomar conta dele. Então, uma das coisas que eu sempre pensei quando eu comecei a entender o movimento feminista e essa independência que vários homens que eu conheci durante a minha vida têm, de morar sozinho, de ser independente, ter o carro, casa, apartamento, dinheiro, trabalhar, fazer as coisas deles, porque são muitos, não é poucos, não. Da minha faixa de idade tem muitos deles. Mas que a independência feminina foi a independência do homem. Porque apesar de dizer que a mulher era escrava do homem, porque era obrigada a estar ali, né? Porque o homem também era prisioneiro. Ele tinha que trazer comida para casa. Se ele perdesse o emprego, ele tinha que achar outro com urgência, mas as crianças estavam com fome. Ele tinha que aceitar cada emprego ruim. Muitas vezes, porque ele não tinha condições, não tinha estudo. Então o trabalho era pesado, desgastante. Esse escravo aí ninguém reconhece, aí não dá para reconhecer. Mas esse escravo estava prisioneiro de uma estrutura familiar, supria a mulher e os filhos. Esse escravo também se libertou. Esse homem também se libertou. Então, assim que terminou a escravidão feminina, também terminou a escravidão masculina. O homem também se tornou independente. E a gente tem que agradecer muito a essas mães feministas que nos educaram de forma independente, que nos tornou determinados para conseguir nossas coisas, para adquirir, para se estruturar, para ter uma boa vida e não fraquejar perante a vida. E é esses homens que nos educaram também, que nos ensinaram a trabalhar, a buscar, porque se deixar pela estrutura social, nós vamos ficar homens fracos recebendo Bolsa Família. Mas a maior parte de nós não caiu nisso. Então as mães feministas, na primeira etapa, deram um tiro pela culatra. Agora depois nós vamos ver a segunda fase da mãe feminista, que essa aparentemente deu certo para a mãe, mas não deu certo para as meninas, que eu pretendo gravar no futuro. Obrigado pela atenção, muita paz, muita vitória,
Que Deus abençoe a todos e liberte todos das tentações e das incomodações que o mundo traz pra gente. Muito obrigado.